Olá pessoal, meu nome é Belisa, sejam bem-vindos ao meu canal Eu Preciso Te Contar. O que eu vou te contar hoje é uma das situações mais inusitadas que Deus usou para falar comigo. Fique ligado! Eu já vou te adiantar uma coisa. Eu não fui buscar Deus na balada e garanto para você que você também não vai encontrar Ele lá. Mas isso não significa que Ele não pode ir em qualquer lugar onde a gente estiver para chamar a nossa atenção. E foi isso que aconteceu comigo. Mas antes de eu contar isso pra você, eu quero dar uma contextualizada na minha história. Vai ser algo bem rapidinho. Quando eu era criança, eu estudei na mesma escola por 8 anos. Foi uma fase super difícil, porque eu sofria muito bullying. Eu era tímida, desengonçada, magricela. Foi super difícil, minha autoestima era lá embaixo. Lá pelos 14 ou 15 anos, eu acabei mudando de escola. E nessa época coincidiu que eu comecei a fazer uns trabalhos como modelo. Então eu comecei a fazer umas figurações para os comerciais de televisão, umas fotos para umas revistas. Nada assim muito glamouroso, sabe? Mas já era suficiente para eu sentir minha autoestima lá em cima. E, em consequência disso, na nova escola, eu comecei a ter mais amigos, as pessoas começaram a gostar mais de mim. Meu grande desejo, na verdade, era ser aceita pelas pessoas. Nesses mesmos períodos, quando eu era criança e adolescente, eu também frequentava a igreja. Tinha alguns amigos lá, frequentava acampamentos, eu ia às reuniões que eles faziam. Era bem bacana, eu gostava de ir lá também. Só que aquele outro mundo começou a ficar muito mais atraente. E eu comecei a frequentar algumas festas, algumas baladas. E até que quando eu completei 18 anos, eu passei a morar sozinha. Nessa fase, então, a minha liberdade aumentou muito e eu comecei a frequentar mais baladas. Então, isso daí foi um rápido contexto só para você saber como é que vai acontecer a história então. Então, vamos à história da balada. Estava lá a Dona Belisa numa dessas baladas. Quero deixar bem claro para você que eu nunca, como que eu posso dizer? Nunca usei nada que alterasse a minha percepção das coisas. Então, assim, pra te falar bem sinceramente, o que eu tomava mais era água na balada, acredite, eu tomava água. E às vezes tomava uma long neck ou outra, mas era só isso. Então eu tava sempre lúcida nas festas. Tinha gente que nem entendia como que eu poderia me divertir sem tomar nada, sem beber, enfim. Pois bem, estava eu nessa balada, música rolando, era festa eletrônica, música alta, luzes, fumaça, aglomeração de gente, aquela coisa que vocês talvez conheçam. E de repente foi que Deus falou comigo naquela balada. Eu lembro que eu tava parada tomando alguma coisa, água ou essa long neck que eu te falei, e de repente é como se tudo tivesse parado. Sabe aquelas cenas de filme, assim, quando a música simplesmente parece que some ou fica bem baixinha, bem abafada, assim? As pessoas começaram a se movimentar em câmera lenta, aquele cenário mudou. Eu não sei descrever pra você se foi uma visão ou o que foi isso, mas a sensação que eu tive naquela hora foi exatamente isso. Enquanto isso acontecia na minha cabeça, eu senti muito forte dentro de mim, quase como se fosse uma voz audível falando: Belisa, o que você está fazendo aqui? Foi uma voz tão suave, foi algo assim tão singelo, é até difícil de explicar para você, mas eu tenho certeza clara, muito forte no meu coração de que foi isso que aconteceu. E eu sabia quem estava falando comigo. Eu sabia que era Deus que estava falando comigo naquela hora. E eu simplesmente não fiz nada naquele momento, eu não respondi, eu não tive nenhum tipo de reação. Mas aquilo é como se fosse uma semente que ficou plantada no meu coração e que depois, mais pra frente, com outras situações que aconteceram, que Deus também falou comigo, me chamando, na verdade, para voltar, foi que essa semente acabou germinando. Com essa história, o que eu quero te dizer é que realmente não importa onde você estiver, Deus pode falar contigo em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. Como eu disse antes, não quer dizer que você vai encontrar Deus em qualquer lugar, isso não é verdade. Só existe um caminho que leva a Deus. Mas mesmo assim, Ele não vai medir esforços para falar com a gente em qualquer lugar que seja, em qualquer circunstância. Isso me faz lembrar de um texto de um cara chamado Davi, que aliás escreveu muitos dos salmos que tem na Bíblia, e que me chama atenção porque de alguma forma faz eu pensar que o que ele escreveu se assemelha muito com isso que eu vivi. E esse texto fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? É ele falando com Deus, né? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, não importa se eu estava na balada. Deus foi atrás de mim porque Ele queria falar comigo, Ele queria me chamar. O mais importante de tudo isso é, na verdade, a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Nem sempre vai ser tão claro como foi assim comigo.
Nem sempre eu tenho certeza de que Deus está falando comigo. Isso é algo que a gente tem que treinar. Quanto mais próximos de Deus a gente fica, mais fácil fica identificar a voz dele. Ao mesmo tempo, o importante também é a gente aprender a corresponder a essa voz. Não fazer como eu fiz aquela vez. Eu simplesmente, claro, eu guardei aquilo no meu coração, mas eu não tive uma reação para aquilo. Eu demorei muitos e muitos anos, Deus teve que falar comigo muitas e muitas vezes para que eu pudesse entender o que ele queria de mim, que era que eu não estava nos lugares certos, que aquele não era o caminho para mim, ele tinha outras coisas para mim. Então é isso que eu queria deixar com você. Pensa aí na sua memória, Deus já falou com você? Foi numa situação inusitada? Como que foi isso? Você se lembra? Você guardou alguma coisa no seu coração que Deus quis te dizer? Você já reagiu a isso? Eu espero que essa minha experiência possa fazer você refletir sobre essas coisas também. Ah, e antes que eu esqueça, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal e eu te vejo no próximo episódio, porque eu preciso te contar.